Asterisco Munch. Asterisco Leyline deu uma mordida na fruta que havia sido criada usando magia para acelerar seu crescimento. Quanto a qualquer veneno, depois de ter despertado o talento inato e tóxico da serpente gigante Kemoen, ele era basicamente imune à maioria dos venenos do mundo. Talvez apenas as terríveis toxinas que se originaram dos tempos antigos pudessem afetá-lo. Quando a fruta entrou em sua boca, um suco perfumado e doce fluiu entre os dentes. Tem um gosto muito bom e também parece ser benéfico para a força espiritual de alguém. Ainda é bastante eficaz para os magos oficiais que estão reunindo força espiritual. Leyline deu um olhar ligeiramente surpreso para Celine. A fruta da Sicília só é eficaz para os magos oficiais que a comem pela primeira vez. Se a classificação de um magus é muito alta, ou se é comido várias vezes, provavelmente é útil apenas para satisfazer o paladar e o estômago de uma pessoa. Celine só pôde forçar um sorriso irônico, apontando as falhas na fruta. Mesmo assim, ainda é notável. Leyline balançou a cabeça. Os efeitos dessa fruta eram semelhantes aos de uma poção para a força espiritual. Se isso fosse na Costa Sul, incontáveis magos oficiais estariam pilhando isso em toda parte. Aqui, no entanto, qualquer pequeno poder foi capaz de trazê-lo para fora, e Leyline mais uma vez aprendeu mais sobre a abundância de recursos no mundo subterrâneo. Depois de mostrar sua força, Leyline estava extremamente calma e composta, apreciando as iguarias de primeira qualidade, o vinho e outras grandes coisas que Celine trouxe, enquanto ocasionalmente falava com ela. Depois disso, Celine tomou a iniciativa e trouxe o comércio que Leyline estava falando. Meu senhor realmente não vai sequer considerar a sugestão de Celine? Celine olhou para Leyline com olhos de cachorrinho. Eu não tenho planos de me unir a nenhum poder e ser amarrado. Leyline rejeitou-a diretamente. Por favor, não se preocupe com isso. A aliança da natureza é muito pequena e eu, Celine, sou o único mago oficial. Meu senhor, você não teria que fazer muita coisa. Celine garantiu. Além disso, no momento em que você entrar, liberaremos para você todas as técnicas de meditação de alta qualidade da Aliança da Natureza e as informações sobre os feitiços secretos que foram transmitidos. Afinal de contas, era muito raro ver um magus de um posto pico viajando sozinho na Twiligit Zone. Alguém poderia ir tão longe a ponto de dizer que eles poderiam ser vistos uma vez em 100 anos. Se alguém quisesse caminhar muito no caminho dos magos, era essencial que eles possuíssem grandes quantidades de recursos e conhecimento, e essas eram coisas que apenas grandes poderes possuíam. Portanto, aqueles magos errantes geralmente não eram tão poderosos. Qualquer um que fosse um magus semi-convertido era considerado bastante poderoso, e quanto a ser um posto de pico magus, isso era virtualmente impossível. Mesmo que houvesse um ou dois que tivessem muita sorte, seriam imediatamente cercados por grandes organizações de magos e definitivamente não continuariam vagando. Agora, no entanto, Celine sabia que havia uma tremenda oportunidade na frente dela. No momento em que ela recrutou Leyline, a Natures Alliance se tornaria automaticamente uma corporação de nível médio que não perderia os principais poderes. Por isso, embora soubesse que ela não tinha muita esperança nesse empreendimento, Celine ainda queria tentar. Embora ela já tivesse usado sua própria beleza para seduzir alguns magos, a maioria deles não era nada especial, e tudo o que eles queriam era ganhar posse dela. Era extremamente repugnante, mas ela teve que suportar o desgosto que crescia dentro dela e continuar tendo relações com eles para que sua guilda continuasse a existir. Se sua guilda tivesse um posto de pico magus assumindo o comando, as coisas definitivamente seriam diferentes. Minhas desculpas, mas... Leyline falou, fazendo a expressão de Celine empalidecer. Mas não é como se não houvesse uma maneira indireta de fazer isso. No entanto, as próximas palavras de Leyline fizeram os olhos de Celine brilharem. Eu posso passar pelo movimento de entrar na Aliança da Natureza para obter a permissão de entrada para entrar na Caverna Gelada. Além disso, quero tudo o que você me prometeu e, em troca, posso ajudá-lo pessoalmente a expandir a guilda até certo ponto. Depois disso, você e sua Aliança da Natureza não podem rejeitar nenhuma das minhas solicitações. Lembre-se, quero dizer qualquer um. Leyline alterou um pouco as condições, deixando Celine afundar no pensamento. Tudo bem.
Depois de murmurar para si mesma por algum tempo, essa mulher inteligente assentiu rapidamente e aceitou os termos de Leyline. Havia poucas chances de recrutar um pique-rank e um magus. Além disso, apesar de Leyline só entrar na guilda em nome, contanto que ela fizesse o máximo para que a Aliança da Natureza se envolvesse em problemas, ele não ajudaria? Eu posso. Até mesmo. Celine levantou a cabeça e olhou para os traços bonitos de Leyline, corando em vermelho, e então abaixou a cabeça. No entanto, considerando sua experiência, ela sabia reinar em suas emoções. Vou passar a você as técnicas de meditação de alto nível e informações sobre magias o mais rápido possível. Posso saber quando você está planejando entrar na caverna gelada? Eu posso organizar. A cabeça de Celine baixou automaticamente. Tal atitude surpreendeu Leyline. Não tenho que assinar algum contrato? Lembro-me de que quando a maioria das guildas recruta sangue novo, algumas até conseguem que deixem para trás parte de sua alma. Eu confio no Lord Leyline. Celine afirmou resolutamente, o que deixou Leyline um pouco estupefata. É claro que ele não deixaria vestígios de seu espírito para ficar vinculado por um contrato. No entanto, ele estava preparado para usar o olho da prova para tranquilizá-la. Afinal de contas, ele ainda tinha muitos itens que poderiam ser usados para inventar a solução das penas do Nefarious Filkbeard. No entanto, parecia que Celine era mais maliciosa do que ele pensava e também estava disposta a correr riscos. Talvez, no futuro, a Aliança da Natureza pudesse brilhar através de sua liderança e seguir o caminho da glória. Leyline olhou para Celine, que parecia uma empregada agora, enquanto ele sorria de uma maneira brincalhona. Alguns dias depois, em uma terra alta e fértil, em frente a uma construção imponente. Celine usava vestes roxas, aparentemente com uma intenção encantadora. Isso fez com que os dois acólitos atrás dela engolissem a saliva. Entre os dois acólitos, um deles era do ciasterisco feminino. Ela mesma estava intoxicada pela beleza de Celine, e seu olhar continha um traço de adoração. Senhor Celine, estamos realmente esperando por um posto de pico magus aqui. Quanto ao outro acólito masculino, ele estava um tanto descrente. Foi um posto de pico magus depois de tudo. Tal força era suficiente para ser concedida a posição de um ancião em grandes guildas. Por que um tal magus abaixaria seu status e entraria em uma pequena guilda? Ou talvez fosse para Lord Celine. O acólito do ciasterisco masculino torturou seus cérebros para obter uma explicação plausível enquanto apertava firmemente seu punho. Quanto ao acólito feminino, ela rangeu os dentes. Quanto ao que ela pensava, aquele posto de pico magus deve ter usado alguns métodos para fazer com que Lord Celine sucumbisse a ele, e intencionalmente se juntou à guilda para usá-lo em sua vantagem por um longo tempo. Obo, Ilha, embora este Lord Leyline tenha uma disposição relativamente boa, você não pode ser desrespeitoso. Você é a esperança da aliança da minha natureza. Se você tiver a chance de ser favorecido por Lord Leyline e se tornar seu discípulo, as chances de avançar para um nível 1 de magus no futuro serão extremamente altas. Quanto a Celine, ela não considerou os sentimentos complicados de seus acólitos e até tentou instruí-los neste momento. A razão para ela trazer os dois acólitos que tinham as maiores chances de avançar em um magus oficial com ela era a dupla. Primeiro, ela queria que todos na corporação soubessem que ela havia recrutado um magus de nível 1 e, por outro lado, ela esperava que Leyline os adotasse como seus discípulos, para fortalecer ainda mais os laços que eles tinham. GGG. Não é esse o líder da Aliança da Natureza? Quem pode ser tão importante para a beleza arrebatadora, senhorita Celine, recebê-lo pessoalmente? Neste momento, um grupo de magos saiu quando os grandes portões da construção se abriram. O que caminhava na vanguarda era de meia-idade, com um torso seminu e 8 pernas longas que sustentavam seu corpo. Em suas nádegas havia um saco de seda. Parecia ser uma criatura meio homem de meia aranha. Além disso, um tubo genital pendia de seu baixo ventre a céu aberto. Olhando para ela, Obo sentiu-a repulsiva e, quanto à ilha, baixou a cabeça. No entanto, eles não puderam expressar sua repulsa, pois essa criatura tinha o poder de um magus semi-convertido de um magus, que o tornou mais forte que Celine.
Através da percepção da força espiritual, eles podiam ver que o halo de partículas de energia ao redor do corpo da criatura era mais poderoso que o de seu líder de guilda. Tem sido muito tempo, Magus Krill. Selene sorriu jubilantemente e foi para frente para cumprimentar a criatura. O Magus Krill olhou para Obo e Ilha com desdém, antes de olhar para Selene. Miss Selene, por que você tem que proteger a aliança da natureza? Há tão poucos acólitos e muito menos potencial. Isso só vai acabar com você desperdiçando sua juventude e seu precioso tempo de vida. Por que você não se junta a nós na Corporação das Ovelhas das 8 Garras? Eu posso te dar uma posição que está logo abaixo da minha. Skrill lambeu os lábios enquanto olhava para Selene. Minhas desculpas, Sir Krill, eu. Selene sorriu com alguma dificuldade, e quando Skrill se aproximou, ela sentiu o odor repugnante dele, que a deixou bastante pálida. Do outro lado, os olhos de Obo e Ilha já estavam vermelhos. Se não fosse por Skrill ser um mago oficial com um poder que ultrapassasse Selene, eles já teriam se adiantado. Skrill era o líder de uma das corporações de pequena escala que se uniram à Naturis Alliance para proteger a Caverna Gelada. Muito tempo atrás, quando a Aliança da Natureza estava em seu apogeu, a guilda de Skrill ainda era uma guilda patética, provocativa, com votos de pena e ganhando. No entanto, depois que Selene assumiu a posição de liderança, o poder da Naturis Alliance começou a diminuir. Só então Skrill começou a colher impiedosamente os benefícios que originalmente pertenciam à Naturis Alliance, e até expressou seus interesses em Selene.